E aí, capopeiras e capopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jo Capopeira. E hoje vamos à nossa quartas teorias com a teoria de O'Neills, né? Ou Onans, como você quiser falar. E olha que essa teoria foi a teoria que muita gente pediu. Muita gente queria essa teoria assim que saiu. To be or not to be, a galera, meu Deus, olha, faz teoria. E cá estou eu para fazer a teoria, né? Olha que esse roteiro foi difícil de fazer, por isso que demorou um pouquinho para sair, porque olha, essa manhã toda eu tava trabalhando nesse roteiro. Como foi difícil encaixar isso na minha teoria, mas eu consegui e fiz um roteiro bem legal pra vocês. Vou explicar todas as referências, vou falar desse álbum, né? Vou falar de Come Back Home e vou falar de muita coisa. Então, se você gosta de teoria, gosta de K-pop, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva se você não é inscrito. Compartilha pra geral, ajuda a Mana Capopeira a crescer no YouTube, né? Quero chegar a 2.000 inscritos até o final do ano, então me ajuda, tá? E já comenta o que você acha aí, qual é a sua teoria, o que você acha desse comeback do O'Neills. Vamos falar aí, vamos conversar. Agora, vamos lá interpretar então o álbum Leave It do O'Neills. Então, né, eu comecei a fazer esse roteiro errado, porque eu primeiro fui pegar Come Back Home, daí interpretei, daí eu fiquei confusa. Daí eu peguei To Be or Not To Be, fiquei mais confusa ainda. Só que daí eu fui ver o álbum, e daí eu fui na sequência do álbum. Peguei a intro, né, peguei To Be or Not To Be, Leave It, e peguei Come Back Home. E daí, com essas 4 músicas, a minha teoria fez sentido. Tudo que se passa aqui nesse álbum, que é o álbum de Leave It, é um álbum que se passa na cabeça dos meninos. Não bem na cabeça, mas nos sentimentos dele. É um conflito mental que tá rolando ali entre os 6 alter egos desse personagem que a gente criou. E tá rolando aí dentro da mente deles, dentro do coração deles, dos sentimentos dele, né? Tá rolando aqui todo esse conflito. Então, tudo que se passa nesses MVs e tudo mais não ocorre na vida real, tá? No plano real da coisa. Ocorre ali na cabeça dele, porque assim, a gente tava discutindo, né, nos últimos vídeos, que eles estavam à procura da Kitsune, mas que eles receberam o poder da Kitsune. E que esse poder mexeu com eles. Então aqui, nesse álbum, vai estar mostrando todo esse conflito com o poder, com o sentimento de abandono, com o que eles sentiram, né? Esse álbum vai retratar tudo isso. Então é por isso que esse álbum se passa ali na cabeça deles, na mente deles, no coração deles e não na vida real, entendeu? Vou explicar para vocês entenderem. Se lembra que a gente está interpretando o conceito do O'Neills de forma que é quebra-cabeças, não é coisa preto no branco, é quebra-cabeça que eles soltam ali nos MVs. Então, bora aqui. Vamos primeiro pegar essa intro. Essa intro é uma intro bem curtinha, se chama Leave It, que é a intro do álbum, que já dita o que vai ser dito ali naquele mini álbum, qual é o tema principal, o conceito principal que eles estão trabalhando, né? Então ali ele fala de um cara que foi abandonado pela sua amada, que é a Kitsune, e ali ele tá vendo que a amada tá vivendo sem ele acha que ela tá vivendo de boa, mas ele não sabe onde ela tá, e ele está morrendo sem ela. Então rola todo aquele conflito entre um término de relacionamento e não conseguir superar, né, a perda desse relacionamento, e ele sente que ele está morrendo por dentro, né? Então ele gera todo esse conflito, ele tá com esses poderes que ele não sabe bem o que fazer, então ele tá neste conflito interno, e já a intro do álbum mostra isso, né? Vai falar desse conflito interno dele se sentir que está morrendo por causa do fim deste relacionamento. Morrendo por dentro, não morrendo real, tá?
vamos para a segunda música do álbum, que é To Be or Not To Be. E eu tenho que seguir a ordem das 4 músicas que estão no... como elas estão dispostas na ordem do álbum, porque isso é o que faz sentido. Primeiro agora eu vou pegar todas as referências que eles fazem no MV ali da música, para vocês entenderem qual é o conceito central, né, desse MV, e também vou falar um pouco da letra da música para vocês entenderem o que eles querem dizer com essa música. A letra da música de Be or Not To Be, ela vai falar de um homem que se arrepende, né, ele se arrepende de ter conhecido uma mulher, de ter se apaixonado por ela, porque esse amor trouxe muita dor, confusão, né, e sofrimento para ele. Então a música de Be or Not To Be, né, a letra fala muito disso. E tanto na letra quanto no MV faz referência à peça do William Shakespeare, que é Hamlet. Tá? William Shakespeare, para quem não conhece, é um cara muito importante, né? Ele foi muito importante para a literatura mundial aí. E também ele fazia peças de teatro muito conhecidas, como Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão e Hamlet. Hamlet é uma das peças mais longas dele, e também aí uma peça que é cheia de monólogo. O personagem principal, né, o Hamlet, tem vários monólogos longos e discussões filosóficas sobre o que acontece na vida dele. Mas o que conta essa peça, né? O que essa peça vai debater? A Hamlet fala do príncipe Hamlet, que ele tá com um plano de se vingar contra o irmão Cláudio. O Cláudio, ele matou o próprio pai, que é o Cláudio, o irmão do Hamlet, tá? Ele matou o próprio pai e se casou com a rainha, que eu não sei se a rainha é a mãe dele ou é a madrasta, mas ele se casou com a rainha, que era esposa do pai dele. E tomou o trono, né? Tomou o poder. Ele matou o próprio pai para tomar o poder e ficar com a rainha ainda por cima. E daí o Hamlet, ele tá traçando esse plano de vingança, mas ao mesmo tempo, durante a peça, você vê tudo do ponto de vista do Hamlet. Então você conhece os personagens do ponto de vista do príncipe Hamlet, e você vai falar de toda a confusão mental e de todos os questionamentos que ele tem, e como toda essa questão que ocorre na família dele, ali no reino dele, interfere na mente dele e interfere na vida dele, né? Ele vai falar muito sobre isso e vai trazer um monte de discussões, como ele vai discutir essa peça, né? Através desse personagem, discute traição, discute a vingança em si, discute a questão do incesto, questão de corrupção, de abuso de poder. Então o Shakespeare, ele usa esse personagem para debater esses temas aí bem pertinentes até o dia de hoje. Então, se um dia você quiser ver aí na internet uma peça de Hamlet, ou conhecer, né, conhecer o roteiro, conhecer essa peça, é muito interessante. Eu nunca li, eu já li Romeu e Julieta e Sonhos de uma Noite de Verão, mas olha que eu fiquei bastante interessante para conhecer aí a história do Hamlet. E daí, num dos primeiros monólogos do Hamlet, né, tem a frase, né, que ele abre o monólogo dele com a frase: ser ou não ser, eis a questão. O que essa frase quer dizer? Essa frase, ela quer dizer assim, ó: existir ou não existir. É tipo, viver ou morrer. É isso que é ser ou não ser, eis a questão. Viver ou morrer, eis a questão, né? Ele traz esse questionamento e ele abre esse monólogo com esse questionamento e vai falar sobre isso, sobre vida e morte, sobre se vale a pena viver, todas essas questões. Então a gente vê que por que o Anand se inspirou ali em Hamlet, né, na história de Hamlet, porque é um dos primeiros questionamentos do personagem: viver ou morrer. Diante de toda a situação que esse personagem tá vivendo na família dele, essa primeira questionamento que ele faz ali, e já abre um monólogo sobre isso. Então, aqui eles vão tratar bastante dessa coisa de viver ou morrer, de seguir em frente após o término, né, após a amada ter deixado ele, ou, né, simplesmente morrer
por causa desse término. Então, todo esse álbum do Anis vai trabalhar em cima disso. E a teoria também, nessa parte aqui da teoria, vai trabalhar em cima disso. Sobre esse sentimento de abandono dele pela amada, que deixou ele, né, a Kitsune. E se vale a pena continuar a vida, continuar buscando por ela, ou se é melhor deixar esse amor morrer, deixar tudo esse sentimento, né, tudo isso morrer. Então ele fica com esse questionamento, e essa música, Be or Not To Be, é a música em que ele se questiona sobre isso, né? Em que ele começa a se questionar, a se perguntar sobre isso. Daí, outra referência que é muito forte, né, muito bem forte ali no MV de Be or Not To Be, é a referência à crucificação de Jesus Cristo, né? Se você conhece o cristianismo, conhece a religião cristã, você já conhece um pouco da história de Jesus. Mas Jesus foi o Filho de Deus, né, que Deus enviou para trazer a salvação. E como ele salvou o povo de Israel? Através da crucificação. Ele se sacrificou, né, ele se sacrificou para salvar a humanidade, para que o povo tivesse a salvação. Então, essa parte ali de Jesus Cristo fala do sacrifício, do se sacrificar por amor. E Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo ele abriu mão de si pelo amor à humanidade, pelo amor a Deus. Então, é uma história muito bonita. Assim, a história de Jesus Cristo é maravilhosa. Eu já fui católica, então a parte que eu mais gostava era o Novo Testamento e o motivo da vinda do Novo Testamento, né? Por que Jesus veio, né? Ele veio para fazer com que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento caísse por terra. E eu não entendo por que algumas religiões até hoje se baseiam no Antigo Testamento se acreditam em Jesus, né? Jesus veio para acabar com o Antigo Testamento, amor. Mas o vídeo não é sobre o Antigo Testamento, Joana Foca. Então, eles usam também a referência da crucificação de Jesus Cristo, de você sacrificar pelo amor, sacrificar o seu eu, sacrificar a sua vida por alguém que você ama, pelaquilo que você ama, pelaquilo que você acredita. Então, eles ficam nesse questionamento de fazer esse sacrifício, abrir mão de si pelo amor, pela amada. Então, essa música também vai trazer esse questionamento. E daí a gente tem a questão do trono do Raven, que quando eu chegar lá em Come Back Home, eu vou explicar por que o Raven tá naquele trono lá, lindo, com aquele coisinha na cabeça. Então, mais pra frente eu explico isso. O Be or Not To Be é o que a gente percebe até então. Agora eu vou pular pra música Dead or Alive, né? Que é morto ou vivo, numa tradução. Essa música, na tradução, começa com a música inicia com esse questionamento, o mesmo questionamento de Be or Not To Be, tá? Daí depois a gente percebe nos momentos da música que ele decide seguir, né? Ele toma a decisão de seguir, de ir atrás da amada, de seguir em frente. Então a gente vê que depois de ele ter passado por todo esse questionamento, ele decide se sacrificar pela amada, em busca da amada, para trazer a amada de volta para ele. E a gente vê isso no final do MV de Be or Not To Be, em que eles estão lá naquela negócio com tiros lá, que eles recebem os tiros, e daí naquele momento, os tiros seriam basicamente fazer uma referência à questão do quanto do se sacrificar pelo amor, do você mesmo levando um monte de tiro, apanhando do amor, né? Sofrendo por aquele amor, sendo até deixado de lado, você se sacrificar por ele e ir atrás dele. E daí, quando eles tocam aquela joia, eles
perdem os tiros e é como se os poderes deles fossem acionados, né? To be or not to be. Aquela joia vermelha, ela é uma referência, na minha opinião, né? Ela é uma referência ao Hoshi no Tama. O que significa Hoshi no Tama? Existe uma lenda aí envolvendo as kitsunes que fala do Hoshi no Tama. Algumas pinturas que retratam as kitsunes mostram, né, que elas, quando elas tomam a forma humana, né, quando elas tomam a forma humana ou possuem o corpo de outra pessoa, elas estão sempre segurando uma esfera branca, conhecida como Hoshi no Tama, que numa tradução aí para o japonês seria esfera estelar, tá? Essas esferas incandescentes são joias ou pérolas mágicas, tá? Então elas são joias ou pérolas mágicas que as kitsunes aí, digamos que essa joia, ela catalisa a alma da kitsune. Então a alma da kitsune tá nessa joia. E tanto que a kitsune não consegue viver, né, em algumas mitologias, viver muito tempo longe dessa joia. Isso ali guarda todo o poder da kitsune. Então eles pegam essa joia no final ali do MV como dissesse, não, eu vou atrás da kitsune, não importa o quanto eu tenho que sofrer pra isso, o quanto eu tenho que me sacrificar, eu vou atrás daquela pessoa que eu amo. Então, tocar aquela joia no final do MV mostra a decisão deles de continuarem indo atrás da amada. Então, que eles falam dessa decisão na música Dead or Alive. Então, na música Dead or Alive eles falam dessa decisão na letra, e ali no MV de Be or Not to Be mostra eles tomando essa decisão. Agora, vamos para Come Back Home. Então, Come Back Home ainda é uma confusão mental ali dentro da cabeça deles. Ali em Come Back Home a gente tem o concept filme e, né, o MV. O concept filme, ele mostra ali aquela batalha contra uma espécie de demônio ali, aqueles demônios. E os demônios ali seriam os seus demônios pessoais, que eles precisam enfrentar os seus demônios para, né, conseguir ir atrás da sua amada e controlar os seus poderes. Então aqui em Come Back Home vai falar muito sobre eles aprendendo a controlar os poderes. Então eles precisam primeiro enfrentar os seus demônios pessoais, que é o sentimento de abandono, a solidão, e a letra da música fala sobre isso, fala que eles se sentem só, que eles se sentem indefesos sem elas, que a necessidade que eles tinham da amada. Então esses seriam os demônios pessoais deles, que são ali representados por aqueles bichanos lá feioso. A criança é a criança interior deles, que é uma representação das fraquezas deles. Na letra da música tem uma parte da música que eles falam: os meus olhos estão cobertos de medo. Eu sou uma criança sem você. É uma parte da música ali de Come Back Home. Então, na própria letra eles falam. Então, a criança ali seria a criança interior deles, que representa a fraqueza deles. E daí, no concept filme, eles contam a história do deus Hélio. Eles contam uma história que eu vou resumir aqui pra vocês. Haviam 6 monarcas no mundo, né? Que os 6 monarcas seriam os 6 alter egos ali que eles tiveram, que eles obtiveram depois que eles absorveram o poder da Kitsune. Então, os 6 alter egos ali seriam os 6 monarcas. Então, na história, haviam 6 monarcas. E o deus Hélio lá, o deus do sol, se revoltou contra os monarcas, quis acabar com eles. E daí os monarcas conseguiram vencer. Porém, toda vez que tem uma lua de sangue, né, que é a lua vermelha, o deus Hélio, eles ficam fracos, né, eles ficam mais fracos, os monarcas, e assim o deus Hélio consegue atingir eles. E essa lua de sangue acontece no eclipse, lá.
essa é a história, só bem resumida mesmo, tá, gente? Bem resumida. O que ele quer dizer com isso? Que apesar desse homem ter absorvido os poderes da Kitsune, na lua de sangue ele perde os poderes. Então essa historinha é pra contar. Eles usam a mitologia grega ali pra fazer referência e tudo mais, porque o deus Hélio é o deus do sol. E a Kitsune que eles amam é também conhecida como deusa do sol. Então eles pegaram a mesma referência, só que em mitologias diferentes, né? De vez de pegar a mitologia oriental, pegou a mitologia grega. E daí, aqui dá pra dizer que na lua de sangue, quando rola esse eclipse, a lua de sangue, eles perdem os poderes deles e eles ficam fracos, tá? A criança seria, então, a fraqueza deles. Porque uma criança indefesa, ela não consegue se, digamos assim, se defender sozinha. E reparem numa coisa. A roupa da criança é uma roupa muito parecida com a deles. E também repare que no final de Come Back Home, a criança senta num trono. E lá em Be or Not To Be, o Raven tá sentado num trono muito, mas muito semelhante ao trono que a criança senta. Então, fazendo referência que sim, a criança seria, então, ali a fraqueza deles, né? O lado frágil, o lado sensível dele. Então, Come Back Home nada mais, nada menos é eles derrotando os seus demônios interiores, na qual eles conseguem derrotar, né, esses demônios interiores, eles conseguem derrotar e assim controlar os seus poderes. Mas na lua de sangue é o momento em que eles perdem os poderes e ficam frágeis, né? Que as fraquezas deles vêm à tona. Então, recapitulando, os bichanos seriam os demônios interiores deles. Os monarcas, que na história seriam o lado humano deles, né? Os 6 alter egos. O deus Hélio faz referência a Kitsune, que eles eram apaixonados. E a lua de sangue, aonde eles perdem os poderes. Cara, deu pra entender? Eu sei que é uma coisa que você tem que ficar pegando as referências, blá, blá, blá. Mas deu pra entender. Numa linha do tempo, onde Lived se encaixa? Lived, na verdade, se encaixa antes da segunda parte do nosso vídeo. Então, nós temos a primeira parte do vídeo, em que ele conhece a Kitsune, se apaixona e absorve os poderes dela. Daí nós temos o que a gente acabou de falar aqui, que é todo esse conflito interno que eles têm, que acontece ali na mesma época que Valkyrie, mais ou menos ali, ou um pouquinho depois, porque Valkyrie é eles adquirindo os poderes. E daí, o que a gente falou, né, o que a gente debateu no vídeo passado, que é eles começando a ir atrás da Kitsune, é o que acontece por último. Deu pra entender essa linha do tempo doida? Deu, não sei. Mas tudo que se passa aqui no álbum livre se passa na cabeça deles, nesse conflito interno mental deles. Olha, gente, eu espero que tenha dado pra entender. Essa teoria foi muito difícil fazer, mas eu consegui aí trazer todas as referências que vocês consigam entender como é essa questão desse conflito interno desse personagem, dos seus alter egos e tudo mais. E agora a gente vai ver, então, aí eu acho que nos próximos comebacks do One Us, eles indo atrás aí da amada deles, das aventuras que eles vão ter que percorrer aí atrás da amada, né, esses 6 alter egos, o que eles vão ter que passar atrás da mulher que eles amam. Bom, é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, beijinho, beijinho. Tchau, tchau!